E nessa quinta-feira nós vamos falar sobre as exigências desse ano para a nova aposentadoria do INSS. Quem vai tirar todas essas dúvidas com a gente sobre o direito previdenciário é a advogada especialista em direito previdenciário, Josiane Zanardi, que já está aqui conosco. Josi, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, eu que agradeço. Para falar de um assunto que surge muita dúvida, não é mesmo, Josi? Sim, muita. Josi, explica pra gente quais são as novas regras para aposentadoria que iniciaram agora esse ano, em 2022? Nós tivemos uma grande reforma em novembro de 2019 que extinguiu praticamente a aposentadoria por tempo de contribuição, que o pessoal conhece mais como aposentadoria por tempo de serviço. E hoje, o que teve de novidade para 2022 é que aumentou a idade da mulher para aposentadoria por idade. Então, o ano passado era 61 anos. Esse ano, para a mulher se aposentar, ela tem que ter 61 anos e meio, mais 15 anos de contribuição. Se ela não atingir os dois requisitos, ela não aposenta. E para o homem? O homem continua 65 anos de idade e 15 anos de contribuição nessa modalidade de aposentadoria por idade. Fora isso, nós ainda temos algumas regras de transição, que são regras que vieram para amenizar o impacto da reforma e não deixar quem estava mais próximo de conseguir se aposentar na regra nova. Então, nós temos uma regra, por um exemplo, que a gente chama de 50% do pedágio. Como que é isso? A pessoa que estava, por um exemplo, há 2 anos de atingir o tempo exigido, uma mulher com 28 anos ou mais, ela vai ter que trabalhar 50% do tempo que faltava, sem idade mínima para poder se aposentar. Tem uma outra regra que é 100% do tempo que faltava, quando é mais de 2 anos. Tem a regra dos pontos, que é a soma da idade com o tempo de contribuição. Nesse ano de 2022, para o homem são 99 pontos, para a mulher são 89 pontos. Então, ficou bem mais difícil realmente do cidadão comum, do segurado do INSS, entender se ele tem direito, que regra ele se encaixa para poder fazer o pedido de aposentadoria. Exato. E existem muitas dúvidas ainda em questão aos pontos também, Josi? Existem dúvidas no geral com relação a qual regra aquele cidadão vai se encaixar, aquele segurado vai se encaixar. Porque hoje não se aposenta mais mulher com 30 anos de contribuição, por tempo de contribuição, e nem um homem com 35. É necessário trabalhar mais. Aí nós temos que ver na data da reforma qual foi a regra que ele se encaixou e ver quanto tempo a mais ele vai ter que cumprir do chamado pedágio. E o pedágio, Débora, é importante esclarecer, não é um valor que você tem que pagar, né? Como na rodovia que você está passando. É tempo a mais trabalhado de fato, então a aposentadoria fica mais distante. Nós estamos recebendo, Josi, algumas participações dos nossos telespectadores que com dúvidas, bem provável. A Maura de Santa Cruz das Palmeiras: vou pedir a minha aposentadoria em 2025. Até lá, vou ter contribuído 22 anos. Esse tempo de contribuição vai ser contado para aumentar o valor da aposentadoria? Conta sim. A aposentadoria por idade ela é calculada com uma base de 60% e a cada ano contribuído além dos 15, aumenta 2%. Então, ela vai ter um aumento no percentual no cálculo, sim. Ou seja, daqui 3 anos, né? Isso. Daqui 3 anos que ela for entrar. Nós temos mais dúvidas? Nós temos mais perguntas dos nossos telespectadores. O Cleiton, de Elias Fausto: é possível se aposentar por apenas um critério? Pela idade mínima ou pelo tempo mínimo de contribuição? Ou se faz necessária a soma dos dois? Se for por idade, você tem que ter a idade, que para mulher hoje é 61 anos e meio e homem 65, e 15 anos de contribuição. Se for na regra de transição de aposentadoria por tempo de contribuição, a regra de 50% do pedágio não tem idade mínima. Se a pessoa complementar o requisito, ela aposenta. As demais, todas praticamente, foi implementada uma idade mínima. Nós temos mais dúvidas? O Roberto de Salto: tem como saber qual tipo de aposentadoria é melhor para mim? Essa pergunta é muito boa. Hoje a gente fala, Débora, que... Ela é a mais frequente, né, Josi? É a mais frequente e não tem como a gente responder de pronto. Até a reforma, a gente conseguia falar para o cliente, assim, numa conversa mais rápida,
se ele tinha direito a aposentar, quando mais ou menos seria. Hoje nós precisamos fazer o que a gente fala de planejamento previdenciário, que nós vamos ter que estudar a vida contributiva, né, o patrimônio previdenciário desse segurado até a data da reforma e dali para frente verificar qual a regra que ele se encaixou e ver qual é a opção melhor para ele. Porque apesar da reforma ter sido muito ruim para a maioria dos segurados, em casos excepcionais, tem pessoas que ela pode escolher a regra de transição que ela quer. Ela se encaixa em 2, às vezes até em 3. Então ela tem 3 opções de datas e aí, obviamente, vai variar o valor e ela pode se programar para aquela que ela achar mais vantajosa. Escolha melhor, exatamente. Nós temos mais dúvidas? O Jeremias de Cordeirópolis, aposentado com mais de 60 anos, não precisa pagar mais IPTU? Olha! Bom, isso é uma outra pergunta que não é exatamente de aposentadoria. Isso depende da lei municipal do município dele. Sim. Não é a regra da aposentadoria em si que determina. Ele tem que verificar na prefeitura do município, que eu não vi de onde que ele é. Cordeirópolis, é isso? Acho que sim. Jeremias de Cordeirópolis. Isso, ele tem que verificar na prefeitura de Cordeirópolis se lá existe essa regra e se é 60 anos ou mais. Porque nem todo município tem. Desculpa, Cosmópolis. Cosmópolis. Desculpa, Cosmópolis. Na prefeitura de Cosmópolis. De lá. Campinas tem essa regra. Ah, é mesmo? Eu não sabia, Josi. Tem. Eu só não me recordo se é 60 ou 65 anos. É mesmo? Eu não sabia dessa regra do IPTU. Sim, dependendo da metragem do imóvel. Tem uma limitação também. Não pode ser uma casa de 400 metros, por um exemplo. Mas existe uma isenção, sim. Que demais. Bom, nós temos mais dúvidas? Maria José, de Santa Bárbara do Oeste, como posso saber quanto tempo falta para me aposentar? Essa pergunta também é muito boa. Normalmente, lá no aplicativo do meu INSS ou no site, existe essa informação. Só que existem alguns problemas com o que a gente chama de Cadastro Nacional de Informações, que é o CNIS. O INSS, essa base de dados dele é falha, então faltam datas de entrada e saída de vínculos. Às vezes a pessoa pagou o carnê de contribuição e não aparece. Então, o tempo que está no sistema do INSS pode não refletir a realidade daquela pessoa. Se ela ficar na dúvida, achar que não é aquilo, ela pode procurar um especialista para poder auxiliar. Entendi. Nós temos mais dúvidas? Bastante dúvida, hein, Josi? Bastante dúvida, doutora. Humberto, de Santa Gertrudes. E para resgatar a aposentadoria que foi cortada por não fazer a prova de vida? Isso não é tão complicado. É necessário que ele procure o INSS para fazer a prova de vida, né? Nessa circunstância. Se já passou o prazo do banco, que normalmente é que faz, ele vai ter a reativação do benefício e vai receber os valores que ficaram bloqueados. Importante ressaltar que hoje a prova de vida ela é mais eletrônica, né, virtual do que presencial. O governo federal, no final do ano passado, editou uma portaria para que evitar das pessoas terem que ir até o banco fazer aquela prova de vida tradicional. Então, agora, com a movimentação bancária, com renovação de CNH, até a própria vacinação do Covid. É mesmo, doutora? Se ficar registrado, já vai estar integrado com a informação do INSS, porque foi criado um portal do governo, que a gente chama de gov.br, onde essas informações são todas compartilhadas. Então, o governo agora determinou que o INSS busque essa movimentação lá dentro. Caso esse segurado seja, por exemplo, uma pessoa que não faça a movimentação bancária, que não renovou o CNH, não fez a vacinação, não vota mais, a votação também vai ser usada como prova de vida. Aí, nesses casos excepcionais, a pessoa vai ter que se dirigir pessoalmente para fazer a prova de vida. Isso que eu ia te perguntar, Josi, a prova de vida ela é só presencial? Até pouco tempo atrás era. Agora não mais, porque teve essa modificação recente que é feito agora dessa maneira eletrônica, né? Sem a necessidade dele sair de casa, consultando a base de dados do próprio governo federal, né? A CNH, se foi renovada, já é comprovação de que aquela pessoa está viva. A vacinação também é prova de vida. A eleição, se o eleitor votou, é prova de vida. Então vai ser de maneira automática. Agora, vamos supor uma pessoa muito idosa... Que é pelo portal. Que é pelo portal.gov. Que se conversam. Isso. Agora, se for um idoso acamado, que não se desloca, não vota mais, de repente nem se vacinou para o Covid,
Em situações excepcionais, aí o cuidador, no caso, vai precisar ter um pouco mais de atenção para verificar se não vai haver o bloqueio sem essa prova de vida. Exato. E Josi, quem é que ainda pode se aposentar pela regra antiga? Só quem teve o direito adquirido até o dia 13/11/2019, que completou os requisitos naquela data. Se não preencheu o requisito da aposentadoria na regra antiga até a data da promulgação da emenda constitucional, ele vai ter que verificar se ele encaixou em alguma regra de transição. Exato. Muitas dúvidas, né, Josi? Eu sei que você deve receber muitas perguntas também, porque a gente, todo ano a gente percebe que tá em eterna mudança, não é mesmo? Muitíssimo obrigada pela sua entrevista aqui, gostei muito do nosso papo e olha, preciso que você volte aqui pra gente, que a gente tem muitas perguntas aqui dos nossos telespectadores. Eu que agradeço, estou à disposição se vocês quiserem, e é importante a população ser avisada. Parabéns pelo quadro, porque é muito, muito difícil realmente para o segurado entender tudo. Que bacana. A gente está deixando o seu e-mail, é esse? É esse, Josiane? @zanardeadvogados.adv.br. Que bacana. Josi, muitíssimo obrigada, viu? Eu que agradeço.